Esse é o nosso convidado deste início de semana, é o governador do estado, André Putinelli. Nós vamos falar sobre greve dos policiais, devolução da Santa Casa para a ABCG, novos investimentos para o estado e, claro, as eleições 2014, entre outros assuntos. Bom dia, governador André Putinelli, é sempre bom recebê-lo aqui para um bom bate-papo. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio Cruz, bom dia através da Rádio Capital aos nossos ouvintes de todo o Brasil. Governador André Putinelli, greve dos policiais civis, possivelmente aquartelamento dos policiais militares. Qual o posicionamento do governo do estado, já que na semana passada disse que hoje seria o dia D, né? Hoje foi postergado o dia D porque nós mantivemos abertas as negociações. Esperamos que o bom senso predomine, uma vez que a greve da Polícia Civil foi declarada ilegal e da Polícia Militar mais ainda, né? Então, conversaremos, se quiserem conversar, para que não haja greve. O governador, das propostas feitas à polícia, que já inclusive encaminhadas à Assembleia Legislativa, há condições de mudar ali para cima, mudar para cima ou só pode mudar para baixo? O índice não muda, porque eles têm, além do índice, além do percentual de aumento, eles têm uma série de outras coisas, vantagens, que não havia na primeira conversa. Como estamos ainda conversando, existe possibilidade. Nós mandamos para a Assembleia um aumento salarial linear de 5%, mas vai ter mais o reajuste. Tem uma tabela base, cada categoria tem uma tabela base. Então você reajusta a tabela para cima e sobre essa tabela reajustada para cima vão os 5% que a lei diz que tem que ser linear. Então não haverá categoria que tenha menos do que 7% de aumento, como mínimo. O governador, é claro, as conquistas conseguidas pelos professores terminaram incentivando outras categorias a pleitear. Essas conquistas dos professores, elas são mais ou menos do que está sendo oferecido hoje para os demais funcionários? São iguais aos dos outros funcionários que estão recebendo o menor aumento hoje. Ou seja, quem hoje estará recebendo o menor aumento empata com as conquistas dos professores, que a database, por lei federal, é no 1º de janeiro. Então, não existe assim correlação entre os reclamos, porque os professores tiveram pouco menos de 8% de reajuste, 7,84%, no começo do ano. Eles terão 7% mais outras conquistas, como equiparação dos DAPs para a segunda classe, aumento das vagas para que hajam mais promoções, a etapa alimentação para 1.543 policiais que não recebem, enfim, uma série de outras conquistas, além do mínimo de 7% este ano, bendito. Bem, governador André Putinelli, nós sabemos que uma das preocupações do senhor e do governo do estado é com relação à saúde, não é? Como é que está, primeiramente, a saúde no nosso estado, aquelas que têm parceria com o governo do estado, aquelas prefeituras, e também a situação hoje da Santa Casa, que voltou para a ABCG, e segundo informações, o governo do estado vai continuar ajudando, e parece-me que agora de uma maneira diferente, no empréstimo que poderá ser feito aí para a Santa Casa. A Santa Casa é patrimônio nosso, é um hospital particular, é uma entidade beneficente sem fins lucrativos, que a Constituição diz. Em segundo lugar, ela deve ser prestigiada. Em primeiro lugar, sempre hospital público, seja hospital da Prefeitura Municipal, seja hospital do Estado. Ela esteve por intervenção e nós sempre fomos contra a intervenção. Mas a intervenção houve e não há o que se retratar. Ocorreu. Nesta manhã, ela estará sendo entregue de retorno à ABCG, Associação Beneficente Campo Grandense. Eu só não estarei presente à posse, estará presente a vice-governadora Simone Tebet, porque vem o ministro do Ministério da Tecnologia e Inovação. Ciência, Tecnologia e Inovação. Se não estaria lá presente, porque sempre prestigiamos a Santa Casa. Nós voltamos a repetir o que sempre dizemos. No município, ou seja, na cidade em que
a prefeitura escolhe ter gestão plena, a obrigação é exclusiva do município, em tese. Quem é? O sul-mato-grossense, campo-grandense, não é brasileiro? Claro que é, então todos os governos ajudaram mais ou menos. Então, mesmo sendo Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas, Corumbá, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Aquidauana, Coxim, em gestão plena, ou seja, a obrigação é dos prefeitos, volto a repetir, sempre colocam um pouco de peso nos ombros do Estado. Na média de 2012, nós ajudamos entre o que damos mensalmente fixo e o que de vez em quando, pontualmente, a gente auxilia a mais, uma média de quase R$1.400.000 por mês. E nós dissemos que na devolução, eles disseram ter necessidade de um empréstimo, que inicialmente estimavam ser de R$60 milhões, e agora estimam ser de R$70 milhões. Entramos em contato com a Caixa Econômica, junto com eles, com a BCG, que será o Wilson Teslenco, que é o presidente, e os demais diretores, para que a Caixa Econômica fizesse empréstimo a juros baixos, subsidiados, porque a juro alto não adianta. Eles pagavam 1,3 de juro, baixaram para 1,1 e vão baixar abaixo de 1% do juro, a pedido nosso. Além disso, nós dissemos que além de darmos o que nós estávamos dando, nós ajudaremos a pagar os juros. Então, se os juros forem de 500, 450, 600 mil reais por mês, nós pagaremos o juro. Então, aquilo que nós estávamos dando no ano passado, mais os juros. Apesar, volto a repetir, de estar em gestão plena. Em tese, não é a obrigação do Estado, é a obrigação só da Prefeitura. Não sei se é verdade. Eu ouvi o alcaide, o prefeito municipal, o senhor Alcides de Jesus Peralta Bernal, dizer que quem tem que pagar é a Prefeitura e o Estado. Ele está equivocado. Ninguém tem que pagar aquilo. O empréstimo é feito em nome da associação. Quem paga aquilo, como a lei federal diz, são os 30%, até 30% do que recebe de dinheiro federal de SUS, é permitido fazer empréstimo para Santas Casas. Então, não depende dele, não depende do André. Se ele quiser ajudar, ele que ajude, não vai ser. Ele ficou com medo de ser avalista. Ele não será avalista, ele precisa saber da lei. Quem faz o empréstimo, a associação, é permitido? É permitido. Para quem? Para as Santas Casas. Por conta de quem? Por conta do Ministério da Saúde, que permite que a Caixa Econômica empreste. Até quanto? Até 30% do valor que ele recebe mensal do SUS. Está dentro desses parâmetros, a Santa Casa pode emprestar. E quem que vai pagar? É ela que vai pagar. E por conta disso, por conta de estar em gestão plena, o governo do Estado não ajuda, eu quero ajudar. Eu quero ajudar e vou ajudar, além do que eu estava dando mensalmente, vou ajudar com a totalidade do juro, que 500, 600 mil reais por mês, que deve ser, desde que sejam juros mais baixos, subsidiados, enquanto eu for governador do Estado. Então, fique tranquilo, senhor prefeito, que ele não é avalista de nada. Ele só é avalista das contas pessoais dele e do mandato dele. Que Deus o auxilie a fazer um bom mandato, né? E a Santa Casa poderá emprestar esse dinheiro, quitaria todos os débitos, com exceção dos débitos trabalhistas, que a Justiça vai definir em que montação, em que tamanho serão, e pode tocar a vida com o auxílio nosso, que nós do Governo do Estado o faremos. O governador, e o hospital regional? Como é que funciona o hospital regional hoje? O hospital regional está pronto, por exemplo, no caso de um colapso hospitalar, por exemplo, da Santa Casa, o hospital regional dá conta? O hospital regional é o único hospital público estadual. Quando nós recebemos a 1º de janeiro de 2007, Sérgio Cruz, era chamado de postão, com P. Postão. Atendia 240 leitos naquela época. Não tinha hemodinâmica, não tinha tratamento de câncer para as crianças, não tinha uma série de serviços, aumentou os leitos de UTI e nós fomos ampliando. Hoje é um hospital com 350 leitos funcionando, que tem hemodinâmica, parte cardiológica,
a terapia para as crianças, câncer infantil de todos os tipos tem um andar próprio para isto e tem uma série de serviços a mais do que tinha. Hoje ele pode ser chamado de hospital. Não é um hospital geral de pronto atendimento como é a Santa Casa. É um hospital que trata mais das questões especializadas, tratando também do pronto atendimento. Tem mais leitos de UTI que tinha. Portanto, o hospital regional alivia o número de necessidade de leitos em necessidade em Campo Grande. E o pronto-socorro do Hospital Regional? Atende, mas a obrigação desde 1967... Faz tempo, hein? A lei não obriga mais o pronto-socorro a ser de entidade pública. Desde essa época, existe uma lei nisso. O pronto-socorro da Santa Casa atende, o pronto-socorro do Hospital Regional atende, em alívio à gestão plena, que, como eu disse, seria de obrigação só dos prefeitos. Aqui cabe uma explicação que eu me esqueci na pergunta anterior, Sérgio. A dívida por auditoria feita quando o prefeito Nelson Trade Filho fez a requisição de serviços era da ordem de 68 milhões de reais. A dívida hoje, tirando as questões trabalhistas como foram tiradas daquela época, tira dívida trabalhista daquela época, tira a dívida trabalhista desta época. A dívida era 68 milhões. A dívida hoje está terminando a auditoria, será entregue hoje. Sem as dívidas trabalhistas, ela não passa de 75 milhões. Então é falacioso essa questão de dívida maior. Se você incluir dívida trabalhista daquele tempo, era 68 mais a dívida trabalhista. Se você incluir a dívida trabalhista desse tempo, girará em torno de 75 mais a dívida trabalhista. Então, não tem essa história de 160, 130, a imprensa inadvertidamente, alguns mal informados têm divulgado diferente. Era 68 sem dívida trabalhista. Vamos ver hoje na auditoria quando será entregue, que não passará seguramente de 75 sem a dívida trabalhista. Pois é, mas a direção da BCG fala que entregou com 37 milhões. Não, foi feita auditoria. Foi feita auditoria mostrou. Na época, né? Na época foi feita auditoria e mostra. 68 milhões na época. A Trevisan, Travassos Trevisan fez, é uma consultoria, é um órgão de auditoria de renome nacional, fez 68 milhões da dívida naquela época. Bem, governador André Putinelli, nós vamos a um breve intervalo comercial, mas já vou deixar uma pergunta para o senhor. Voltando, inclusive, na área de segurança pública, a situação das delegacias no nosso estado, como é que elas estão com relação à reforma, mas isso dentro de 2 minutos. Então, governador, como é na área da segurança pública, não é? A situação das nossas delegacias, na maioria das cidades aqui do Mato Grosso do Sul, como é que está com relação a reformas? Eu sei que o senhor pegou e as delegacias não estavam muito bem se falando com relação à estrutura. Teve muitas reformas, mas como é que está hoje a situação delas? Vamos considerar a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, que abriga bombeiros, militar, polícia civil e polícia militar. Nós pegamos 300 viaturas nos cavaletes, sem rodas, sem motor, algumas sem câmbio, outras. Tinham 400 rodando. Hoje nós temos um contingente total de mais de 1.100 viaturas, entre 2 rodas e 4 rodas, 1.000 compradas com recursos próprios e que algumas já se encontram velhas, porque algumas foram adquiridas no final do primeiro ano do nosso mandato. Nós temos um problema importante aqui em Campo Grande, é a CEPOL. CEPOL está num prédio inadequado, estamos agora já em processo e até o final do meu mandato entregamos um CEPOL construído ou sob a forma de locação. Alguém constrói para alocar e a gente paga a locação, mas até o final de 2014 entregaremos. Muitas delegacias no interior do estado foram reformadas, ainda faltam algumas. Nós criamos 3 quartéis de bombeiros militar, um em Bataguaçu, um em Carapó e um agora de cabeça não me lembro. Ainda temos o compromisso de fazermos o de Sidrolândia, de mais um outro município que de cabeça também não estou me lembrando agora, para que nós possamos melhorar não só a questão salarial
com uma questão de estrutura física onde trabalham, sejam os pelotões da Polícia Militar, sejam as delegacias. Agora, governador, o senhor falou também com relação ao Corpo de Bombeiros, não é? E aí, muito recentemente, se falou, olha, o bombeiro foi fazer um atendimento e não tinha equipamento necessário. O que não, segundo, inclusive, o comandante do Corpo de Bombeiros, não é verdadeiro. Mas, mesmo assim, o governo do Estado já está com licitação para novos equipamentos para o Corpo de Bombeiros. Falaram que a mangueira estava furada. Só estava furada na ponta, onde esguicha a água. Que é necessário, que inclusive. É necessário, não tinha nada de furada. Falaram que o hidrante não tinha água, e era verdade, mas quem tem que abastecer o hidrante é a Companhia de Águas de Campo Grande. Estava realmente vazando um mangote. O que é um mangote? É a conexão que faz do hidrante para a mangueira. Um deles, os outros, falaram que a escada não funcionou. Funcionou a escada. Então, esses boatos, que quem os faz, ou faz de forma inadvertida, sem má fé, coisa que eu duvido, ou faz só para denegrir a imagem de um estado onde esse indivíduo mora. Não é verdade. Tínhamos 14 UTS. Hoje temos 42 UTS. O SAMU não é meu, o SAMU quem toca é a prefeitura. Então a população, quando vê, o SAMU demorou para vir, cobra da prefeitura. Cobrar de cada um o seu dever e a sua obrigação. Então, não está 100%? Claro que a gente tem que ter a humildade de reconhecer que não está 100%, mas melhorou muito. A escada Magiros não funcionava, a nossa é uma Magiros pequena. Funciona. As viaturas não funcionavam. Tinha 14 até hoje, tem 42, então melhorou muitíssimo. Claro que não é o ideal. O ideal seria o quê? Um corpo de bombeiro em cada município. É possível fazê-lo? Não, a gente tem que ter a coragem de dizer que não é possível. Não é possível, não há recursos para tudo isso. Portanto, agora estão em licitação mais 15 viaturas que virão. Quer dizer, eu entrego com 3 vezes o número de viaturas funcionando do total que me entregaram sem estarem funcionando. O governador, com relação ao ensino, à educação, esse mês o senhor iniciou a entrega dos prêmios, né, aos alunos melhor qualificados, até o 3º lugar nas escolas. E o que se nota é que há uma preocupação em todos os setores da atividade pública e particular em informatizar. Há perspectiva no seu governo, de até o final do seu governo, cada aluno de escola ter um notebook na carteira? Notebook não digo, mas quem sabe um tablet, que é menorzinho e portátil, para poder... Todos os professores o terão. Todos os mestres, não só professores, porque magistério, Sérgio, é professor e especialista. Então, todos os professores e especialistas terão um notebook dado pelo governo do estado para que se aprimorem mais. Todos os alunos, eu creio que não. A gente tem que falar a verdade. São 300 mil alunos, não teríamos condições de dar. Por isso que nós premiamos. Este último ano, há 4 anos atrás, era só o primeiro prêmio. Agora, de 2 anos para cá, os 3 primeiros lugares. Um tablet de 8 polegadas para o primeiro lugar, um tablet de 7 polegadas para o segundo lugar e uma bicicleta para o 3º lugar. E se tivermos recursos, premiarmos até o 5º lugar a partir do ano que vem. Mesmo assim, nós somos agraciados pelo Ministério da Educação e Cultura como o Estado que aplicou 32,4% em educação dos seus recursos, quando a obrigação é 25%. O Estado que mais aplicou em educação, para reformar a escola, ampliar escolas, construir escolas, melhorar o salário do grupo magistério e dos administrativos da educação, que estão satisfeitos agora com a negociação que fizemos, e premiar os alunos, os 3. Melhorar onde o aluno estuda para que tenha um local aprazível. Fazer com que os mestres e os administrativos estejam estimulados. E 3º, estimular o aluno, sendo premiado a estudar mais, para que melhoremos o IDEB, Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico, o IDEB, que é um dos estados que proporcionalmente mais tem melhorado no Brasil. Governador, muita polêmica com os ônibus escolares. A oposição chegou a acusá-lo de se apropriar, né, do benefício da União,
Eu gostaria que você explicasse essa situação. Como é que foi essa história? Porque o André, né, chegou os ônibus do programa federal, aí de repente... Como é que foi essa história mesmo? Ciúme de homem é uma coisa feia, Sérgio Cruz. Ciúme já de homem para mulher, de mulher para homem, em demasia, um ciúmezinho tudo bem. É sinal de apreço, mas um ciúme demasiado. Agora, ciúme de homem para homem, então, pelo amor de Deus. O que acontece? Vou repetir uma série de vezes. Fui numa audiência para a presidente Dilma no ano de 2011. Disse para ela, olha, o Estado está com dificuldades. É o Estado que é o último em transferências correntes. Me dá uma ajuda. Ela disse, no que eu posso? Arrume o jeito de eu te ajudar, que eu quero te ajudar. E eu já fui com a receita pronta. Eu disse, olha, abalroaram uma ponte lá no Rio Paraguai, quebraram o Dolphin. O Dolphin é aqueles pilares de proteção das colunas, porque se abarrou a coluna e derruba a coluna, a ponte vem abaixo. Então tem proteção. O Dolphin é aquele quadradão de concreto que protege o pilar da ponte. E vocês fizeram o levantamento de custos, custa 14 milhões de reais. Primeiro, é uma ponte sobre um rio federal. Ah, mas está pedagiada para você, é você que cobra o pedágio. Tudo bem, mas eu já te trouxe a receita pronta. O que é? Te devolvo todo o dinheiro que foi cobrado do pedágio do começo do pedagiamento até agora. Te devolvo toda a taxa de administração que foi cobrada até agora. Ainda pago o conserto. Desconta disso o conserto, me dá a diferença, porque o empréstimo está no nome do Estado de Mato Grosso do Sul. Lembram? Foi o Dr. Wilson que fez o empréstimo no Fomplata para fazer a ponte do Rio Paraguai. Ele fez 2/3. O governador José Orcílio terminou a ponte, 1/3 da ponte. E lá em Corumbá dizem que foi ele que fez a ponte. E eu continuo pagando a ponte. Né? Então eu disse, olha, eu continuo pagando o empréstimo, mas você me devolva a diferença. Então vou repetir. Tira toda a taxa de administração desde que a ponte começou a ser administrada pelo Estado, tira todo o pedágio, conserta a ponte, desconta disso do que falta para pagar e devolve para mim. Quanto deu? 87 milhões de reais. Ah, mas eu não posso te devolver em dinheiro. Puxa vida, mas o que eu preciso é de dinheiro. Então eu bolei uma maneira de fazer um plano de trabalho na educação. Por quê? Se eu tenho que pôr dinheiro na educação, se eu receber coisas da educação, eu não preciso pôr o meu dinheiro. O que eu pedi? 350 ônibus escolares, pedi 30 mil conjuntos escolares e pedi 17 mil tablets. São coisas, conjunto escolar eu uso nas minhas escolas, se eu não vier de fora eu tenho que comprar, gasto meu dinheiro. Então foi uma maneira de substituir o dinheiro do Estado aplicado na educação por coisas que vêm do governo federal. Aderi a ata, caminhos da escola, fizemos. Em vez de 350 ônibus, me deram 300. Em vez de 30 mil conjuntos escolares, me darão, ainda não me deram, 26 mil. Ao invés de 17 mil tablets, me darão 15 mil tablets. Eu vou distribuir um tablet para cada professor, para cada especialista, para que se aprimorem mais. Esta foi a negociação. E a presidente Dilma, quando veio, disse, ó, o governador me encheu tanto, ela não falou assim, me encheu tanto, o governador foi tão persistente, que queria uma contrapartida, que eu dei a contrapartida para ele. E ficou claro, ela própria falou que deu a contrapartida. Eu agradeci, como sei agradecer, e peguei os ônibus, fiz o quê? Distribuí para todos os prefeitos da cidade. Porque tem ônibus, Sérgio Cruz, amarrado para-choque com arame. Ônibus que não cuidam, que podem trazer acidente para as nossas crianças. Dei 300 ônibus para os prefeitos. Todos os prefeitos. Não me importou o partido. Dei na proporção dos alunos que eles transportam para o Estado. Então, se transportam 100, recebeu o equivalente a 100. Se transportam 200 para o Estado, recebeu o equivalente. Então, na proporção. Por isso que não houve chiu. Depois que a própria presidente falou que foi contrapartida que deu ao governo do Estado de Mato Grosso do Sul, pararam as críticas, pararam de falar coisas. Mas é assim mesmo. Mas ela me parece que anunciou mais ônibus, o governador. Porque eu cobrei dela que eram 350 o plano. E aí ela disse, vou te dar mais 50. Você azucrina tanto que eu vou te dar mais 50. Ah, certo.
E se vierem, vão ser distribuídos na proporção para os prefeitos. Não vou ficar com nenhum ônibus, para que cuidem das nossas crianças que sejam transportadas em ônibus 0 km. E aí eu pus assim, parceria governo do Estado, cedido pelo governo do Estado, porque isso veio para o patrimônio do Estado, é patrimônio do Estado, e foi cedido pelo... eles não queriam que eu pusesse cedido pelo... isso é coisa do passado. A própria chefe se encarregou de falar para os chefiados delas como é que era a verdade. Bem, e a importância, não é, governador, desta parceria governo do Estado com o governo federal, né? Mato Grosso do Sul, com a presidenta Dilma, para que consiga mais dinheiro para o nosso Estado e, consequentemente, mais benefícios, infraestrutura, investimentos para o Estado. Claro, Marquinhos, claríssimo. E às vezes tem gente que não entende, né? Acha que é o governador que de repente está querendo mudar de partido, que não é verdade. E começa aquela discussão e quem ganha, na verdade, com essa parceria é o povo de Mato Grosso do Sul. Claro. Distribuir os ônibus para as prefeituras, vão transportar crianças, o quê? Não me importa se transportem crianças para a escola do município ou se transportem crianças para a escola do Estado. Transportou japoranense, terenense, coxinense, Bela Vistense, dentro de ônibus 0 km para proteger a criançada, está transportando o sul-mato-grossense brasileiro. E habitação, construção de moradias? Entre as já entregues, Marquinho, e as que estão sendo construídas, que serão entregues esse ano, 50 mil para mais um pouco. A meta é chegar a 80 mil. O Marum está trabalhando, pois o Marum é parada federal, e está trabalhando muito intensamente, e nesse sentido de conseguirmos contratos para mais 26 mil casas que faltam para completar as 80 mil. Casas, não tem nenhum município que não tenha casas construídas em parceria com o governo do Estado. Algumas, governo federal, governo do Estado, governo municipal. Algumas, governo municipal, governo estadual. E algumas, como as 1.200 casas construídas em Corumbá, só com dinheiro estadual, porque o prefeito do passado quis brigar comigo, não quis me dar terreno, nada. Eu, de teimoso, eu peguei terreno meu, dinheiro meu, e construí 1.200 casas para os corumbaenses lá, só com grana do Estado. Governador, e o MS Forte 2? O senhor pretende lançar quando? Como eu sempre faço, Sérgio, quando tiver a grana garantida. Foi publicado no Diário Oficial da União, segunda-feira passada, dia 13, em homenagem ao PT. No Diário Oficial da União, os números do Mato Grosso do Sul que propiciam que o PAF, Programa de Ajuste Fiscal, beleza, está tudo certo, os números que o governo disse estão corretos, tudo. Agora estão mandando para o BNDES, que vai emprestar recursos da ordem de 1,90 bi, com juros baixíssimos, com prazo de carência. Mas vai endividar mais. Tem alguns bestas já que estão falando vai endividar mais. Então eu vou te dar um exemplo. 1º de janeiro de 2007, eu peguei com 181% em relação à receita corrente líquida. Vou dizer, a receita líquida que eu tinha de um ano inteiro, eu tinha que ter 1,81 vezes, 181% em relação a ela para pagar a dívida. Hoje, com o empréstimo feito, mais 1,90 bi feito, quando consolidar os números, é 128%. Ou seja, com empréstimo para fazer infraestrutura, estrada, o hospital público em Três Lagoas, a unidade da UEMS lá em Dourados, a unidade da UEMS em Campo Grande, 10 arranjos produtivos locais e inúmeras estradas, recapeamento e construção de novas estradas, somando o que está devendo, com mais esse BI90, deve 128%. Quando eu peguei sem empréstimo, sem nada, devia 181%. Então, vão receber bem, quase redondinho, o Estado, o próximo governador ou governadora do Mato Grosso do Sul. O governador, já que você falou em governador ou governadora, como é que, você não acha que pode repetir em 2014 o mesmo erro que repetiu em 2012 com essa disputa dentro do PMDB, Nelsinho e Simone Tebet? Não foi erro, Sérgio Cruz. Algumas pessoas, não sou eu que estou falando,
Algumas pessoas estão dizendo que quem errou foi o povo aqui em Campo Grande. Não sou eu que estou falando. Eu me pus à disposição do atual prefeito, como me pus à disposição de todos. Tem quem quer o Nelson e tem quem quer a Simone. Hoje o Nelson Trade Filho está à frente em termos eleitorais da Simone. O que a comissão que nós instituímos, que é composta do Júnior Mock, deputado estadual, do Nelson Trade Filho, ex-prefeito, da Simone Tebet, atual vice-governadora, e do senador Mock, que chamará todos os vereadores do partido, todos os prefeitos do partido, todos os deputados estaduais, federais e senadores do partido, para que um fórum decida. E haverá união, se é um ou é outro. Quer dizer, vão escolher aquele que no momento estiver jogando melhor futebol. E eu vou apoiar. E a vaga de Senado? O governador André Putinelli disputa? Porque até agora só o governador André Putinelli que acredita que não vai disputar. Porque tá todo mundo... Ninguém acredita nessa de que se não vai. Como é que fica a vaga de senador? Olha, 5 de abril de 2014 é o último prazo para poder renunciar ao mandato e poder ser candidato a cargo diferente do Executivo. Aí verão que no dia 6, no dia 7, no dia 8 de abril, o governador André Putinelli amanhece lá no Palácio do Planalto Sul Mato Grossense, vai continuar governador, e vocês vão passar a acreditar. Mas, o governador, como é que fica, por exemplo, uma composição do PMDB para a eleição de 2014? Já que o senhor não saindo candidato a senador, teria essa vaga de senador. Seria para o Nelson... vaga de vice também. Já pensou o senador Delcídio do Amaral, vice do Nelson Trade Filho? Ou o senador Delcídio do Amaral, vice da Simone Tebet? Ué, seria um grande vice, né? Pois, melhor não tem. Governador, eu recebo aqui um SMS, o programa Tribuna Livre. Pergunte para o governador como vai ser a industrialização do Estado com o fim dos incentivos fiscais a partir de junho. Por isso que eu estou brigando intensamente em Brasília para que não acabem os incentivos fiscais e tributários do nosso Estado. Mas nós já estamos achando fórmulas, a nossa equipe já está achando fórmulas, como este último decreto que nós fizemos, que é o mais moderno na questão de incentivos fiscais e tributários, que prorrogamos os incentivos de todas as empresas existentes hoje em Mato Grosso do Sul até 2028. A mesma formulação que nós encontraremos formulação para que nós possamos ser competitivos e poder manter a industrialização do Estado de Mato Grosso do Sul, que está se fazendo de uma maneira rápida, veloz e intensa em todo o Estado. A uniformização da alíquota do ICMS, tal qual foi proposta pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, atende os interesses de Mato Grosso do Sul? Quando Sérgio Cruz e Marquinhos... a unificação da alíquota se faria em 4x4 lá no final, essa matava Mato Grosso do Sul e matava todo o Centro-Oeste. 7x4, como foi aprovada numa das casas, não mata mais a leja, dificulta e prejudica muito. Mas parece que não vai ser feita, porque isso não vai baixar o imposto do usuário final. É só de origem e destino. É só diminuição alíquota de origem e destino. Quem ganha mais, que era na origem, vai para o destino ou fica na origem. Então, não iria baixar o imposto da população. É importante que se diga isso. Ah, baixou para 7. Nada. É só crédito e débito. Vamos dizer, para simplificar, os estados ricos, quando vendem para os estados dito pobres, deixam no estado pobre um diferencial de alíquota de 5%. Dos 12 para os 7 que é hoje. Mas o imposto final do copo, da Coca-Cola, da cachaça, da cesta básica, vai ser igual. Então era só para acabar a briga fiscal entre os estados. Como os estados se uniram e nós nos unimos, nós do Centro-Oeste nos unimos com o Norte e o Nordeste, juntamos e fizemos frente principalmente a quem? A São Paulo. São Paulo quer 4x4 porque ele ganha. Nós não queremos 4x4 porque nós perdemos. Se pelo menos baixasse o imposto lá na ponta para quem consome, o imposto sobre consumo, tudo bem. Ainda um sacrifício maior ou menor. E daí o governo federal, com os fundos, compensaria quem perde.
Mas não é. Então parece que vai nascer natimorta essa proposta. O nosso amigo Robson Martins, lá do Aerorancho, está querendo saber quando vai terminar e quem vai terminar o asfalto do Aerorancho. Robson Martins, você viu que na época da campanha, quando no primeiro turno você ainda estava do nosso lado, nós fomos fazer entre as ruas Taumaturgo, Raquel de Queiroz, Filipinas e até a Charlotte. Desde aquele tempo lá, a rua Globo de Ouro, Independente e a rua Charlotte, essas três eram por conta da prefeitura. Eu já terminei a minha parte e estou andando lá e vou fazer uma bela festa de entrega do coisa. Então vou repetir. A rua Globo de Ouro, paralela com a Norte-Sul, a Independente, uma acima da Globo de Ouro, e a Charlotte, acima da linha de ônibus que fica entre a Independente e a linha de ônibus, vai ser feita pelo município, pelo atual gestor. No governo municipal passado, já tinham vindo R$200 mil. Como foi entregue no final do ano de 2012, o ex-prefeito, Nelson Trade Filho, não teve tempo de fazer. Então, o atual prefeito recebeu R$200 mil em caixa para execução da Globo de Ouro, da Independente e da Charlotte, da Independente e Globo de Ouro, que é por conta do prefeito. Se ele não fizer, eu faço. Governador André Putinelli, para encerrar investimentos no Estado neste ano de 2013, muita coisa até o final do ano? Publicado no Diário Oficial da União no dia 13 de maio de 2013, o empréstimo, os números do Estado de Mato Grosso do Sul estão bons, foi para o BNDES, que agora analisa e provavelmente neste mês de maio estaremos assinando os contratos. São dois contratos, um do Proinvest 357 milhões e um do BNDES Estado 733,5 milhões. E isso vai ser feito infraestrutura logística, recapeamento e construção de novas estradas, hospital público em Três Lagoas, unidade da UEMS em Dourados, unidade da UEMS em Campo Grande, não a sede, a unidade, a sede vai permanecer em Dourados. Porque do mesmo jeito que não acredito que eu não vou ser candidato a senador, não acredito que eu não vou mudar a sede. Não vou mudar a sede da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Ela vai continuar em Dourados. E 10 arranjos produtivos locais para incentivar colônia de piscicultores, de carvoeiros, das olarias, enfim, fazer com que 10 pequenos arranjos produtivos locais sejam incentivados pelo governo do estado para poder vender mais cerâmica, como do polo lá de Rio Verde, como dos carvoeiros de Ribas do Rio Pardo, como dos piscicultores de Coxim, de Mundo Novo, enfim. Isso será feito, lançamento disto em junho deste ano, início das obras, junho, julho deste ano, término das obras, ainda dentro do meu governo, ainda eu, governador, Dr. Sérgio Cruz, até 31 de dezembro de 2014 estarão sendo entregues à população do Mato Grosso do Sul. O pessoal está querendo saber aqui da MS40, você vai implantar. A MS40 vai das Três Barras até Santa Rita do Pardo. Ela vai ser feita pelo governo do estado, dentro desse projeto do Proinvest. E o Aquário do Pantanal, governador? Termina no meu mandato, estará a apreciação e nós vamos pôr, na ideia nossa, nós não sabemos ainda quem vai gerir o Aquário do Pantanal, mas a nossa ideia é a seguinte, que tenha para as escolas de Campo Grande uma manhã de graça para eles entenderem, porque o Aquário do Pantanal é um centro de estudos e pesquisa da fauna pantaneira. Então eles virão para pesquisar. Uma manhã de graça para os alunos de Campo Grande, seja do município, sejam do estado. E uma tarde de graça para os alunos das escolas estaduais do estado. Então, obrigatoriamente, se nós tocarmos, ou se alguém tocar sob a forma de concessão, vai ter que ter no edital a colocação de uma manhã de graça para os alunos, para a população de Mato Grosso do Sul, principalmente os alunos, vai ser com hora marcada, escola, tudo agendado bonitinho, e uma tarde de graça para os alunos e a população de Mato Grosso do Sul.
Governador André Putinelli, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre da FM Capital e que venha mais vezes. Não, eu sou santista, viu, santista, governador? Só tem santista. Você é santista também? Também. Saudações santistas, com dor no coração. No primeiro jogo, Marquinhos, eles mereceram ganhar de 3-1 de nós. Agora, ontem, nós merecíamos um pouquinho melhor que o empate. De toda forma, nós, como somos democráticos e bons brasileiros, torcedores da nossa seleção brasileira, que está em 18º no ranking mundial, vamos parabenizar os corintianos. Ficamos aí com o vice-campeonato. Saudações santistas, continuamos santistas. Exato, com certeza.